Mas no plano a quatro mãos, né, de Deus e do homem, ficou 430. Mas não foi por causa de Deus, foi por causa do homem. E diz assim, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Significa, quando a gente fala de julgamento, significa que o Senhor tem um certo nível de paciência. E existe uma medida, a medida daqueles povos que estavam habitando na região de Canaã, a medida da ira de Deus iria até um ponto. Quanto era aqui? 400 anos. Diz aqui, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo, à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, aqui o Senhor começa a projetar, a partir de um homem, através de uma família, posteriormente através de uma nação, o seu projeto de aliança permanente eterna. E esse projeto passaria pela concepção de um povo, que eu poderia chamar agora, fazendo alusão a Mateus 25, a partir do versículo 1, que seriam essas, entre aspas, 5 virgens. 5 virgens insensatas, imprudentes, despreparadas. Mas não porque o Senhor não havia preparado. Não, é porque esse povo se desviou. Esse povo, como ele vai falar mais tarde, é de dura serviço. Mas que havia todo um projeto de Deus, havia. Êxodo capítulo 19, versículo 4 diz assim, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino, aqui está a questão. Presta atenção. Pedro, João e outros no Novo Testamento vão falar novamente sobre essa frase de Jesus, do Deus Pai, que é o seguinte, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Bom, então dentro do projeto original, o Senhor estabelecerá uma aliança através, a partir de Abraão, que se estenderá por sobre todos os seus descendentes. Só que os seus descendentes, mais uma vez, não quiseram preservar a aliança. Não quiseram se propor a viverem de acordo com a aliança que o Senhor havia determinado. E quando aconteceu essa cisão? Essa cisão aconteceu em Êxodo, eu não anotei aqui, mas vou ler agora, Êxodo capítulo 32, quando ainda o povo está saindo do Egito, em direção à terra prometida, e em Êxodo 32, né, estamos naquele momento que Moisés subiu ao monte para tomar as tábuas da lei, que o Senhor haveria de entregar a Moisés. E o povo ficou aguardando. Aqui está o entendimento da parábola das 10 virgens. Veja como o nosso Deus é maravilhoso e detalhista. E o quanto ele aguarda
a nossa disposição em relação à sua proposta de vida, o quanto ele aguarda. Nesse capítulo 32, não vai dar tempo de... Vou ler um pedaço. Diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Veja como o sentimento humano, né? As demandas, a contingência humana, ela continua a mesma coisa. Fosse no tempo de Moisés, seja na nossa geração. Qual é? Nós achamos sempre que Deus está atrasado, que Deus não está ouvindo, que Deus não está preocupado, que Deus não está responsavelmente no controle de todas as coisas. Não obstante nós entendermos que Deus é grande, não obstante nós entendermos que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele quiser, mas nós o achamos distante. Isso não é de hoje. O povo achava que Moisés estava atrasado. O povo achava que Deus estava demorando na sua conferência com Moisés. Realmente, demorou-se Moisés 40 dias. E o povo começou a pensar em fazer, né, uma alternativa, né, que foi o bezerro de ouro. Diz assim: disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Bom, então é tudo que aconteceu que a gente já sabe da história. Arão e o povo derreteram o ouro e fizeram um bezerro de ouro. No versículo 7 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma de ti. Farei uma grande nação. Então, o que Deus propõe para Moisés? Vamos exterminar com esse povo, e a partir de você, Moisés, eu levantarei herdeiros. Então Deus propôs para Moisés que ele destruiria o povo, e como ele havia já feito com Abraão, ele retornaria a uma aliança, não mais agora através de Abraão, mas através de Moisés. Veja só o que Moisés diz. Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te. Deus, Moisés rapaz, esse cara eu admiro. Moisés aconselhando Deus. Moisés batendo um papo com Deus, falando: olha, volta atrás. Diz assim: torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, Isaque, Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados, e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então, e o engraçado é que Deus entrou nessa vibe. Ele foi na linha de raciocínio de Moisés. Deus é maravilhoso, ele é tão grandioso e tão poderoso, mas ele ouve a gente, ele pondera, ele conversa, ele tenta enxergar com os nossos olhos. Veja só que Deus responde para Moisés: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo,
E aí, voltando-se Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado, estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alaridos dos que cantam é o que ouço. E claro que quando Moisés desce, ele vê aquela idolatria toda, um culto a esse bezerro de ouro, e aí o próprio Moisés quebra as tábuas, né? E o próprio Moisés se ira contra o povo e acontece tudo o que aconteceu. Então, por que eu estou voltando a tudo isso? Porque quando Jesus fala lá, séculos mais tarde, na parábola das 10 virgens, ele está falando baseado naquilo que o povo já havia feito, nas lâmpadas que tinham perdido o azeite, o combustível, já há muito tempo. E que Jesus está alertando o povo, exatamente o que acontece conosco. Há muito tempo já. O nosso povo chamado povo de Deus, eu estou falando agora no coletivo, não estou falando individualmente, mas no coletivo, a igreja ela tem perdido esse combustível. Não obstante ter o conhecimento da palavra, que é a lâmpada, não obstante ter a vasilha, que é exatamente o nosso coração, nosso interior, mas está faltando combustível, está faltando azeite, para não apenas conservar aquilo que já existe, preservando aquilo que o Senhor já ensinou, já ministrou, mas também dando condição para que essa lâmpada permaneça acesa. A palavra do Senhor em Números 3, versículo 39, diz assim: todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima, foram 22.000. Disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, cada um nominalmente de 1 mês para cima. E para mim tomarás os levitas. Eu sou o Senhor. Em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. Contou Moisés como o Senhor lhe ordenara, todo primogênito entre os filhos de Israel, todos os primogênitos varões, contados nominalmente, de 1 mês para cima, segundo o censo, foram 22.273. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel e os animais dos levitas em lugar dos animais dos filhos de Israel. Porquanto os levitas serão meu, eu sou o Senhor. Pelo resgate dos 273 dos primogênitos dos filhos de Israel, que excede o número dos levitas, tomarás por cabeça 5 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e tomarás a 20 geras o ciclo, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro com o qual são resgatados os que são demais entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que excederam, os que foram resgatados pelos levitas. Então, nesse momento, lá em Êxodo capítulo 32, quando o povo de dura cerviz se rebela contra Deus e o seu enviado, que é Moisés, representando Deus, a vontade de Deus naquele momento, o que acontece? O Senhor fala: eu vou perdoar. Logo em seguida Moisés se ira e ele próprio ordena que se matassem todos aqueles
que se rebelaram e não haviam se arrependido. E realmente houve uma grande matança no arraial de Israel, não por causa do inimigo, de uma briga, de uma contenda, mas exatamente por causa do juízo estabelecido pelo Senhor através de Moisés naquele momento. E agora? O povo havia sido rejeitado, não porque Deus rejeitou, mas o povo se auto-rejeitou. O que fazer? Deus falou o seguinte para Moisés: vamos fazer o seguinte, vamos resgatar uma tribo. Qual é a tribo? A tribo dos levitas. Daí, nós lermos nos livros dos profetas, eu já falei bastante a respeito quando a gente lê os profetas menores, no livro dos profetas, por que nação de sacerdotes? Por que uma nação de reis? Qual a razão? Por que esse termo? Pedro repete, João repete, o Apocalipse repete, claro que é João de novo, né? Mas também nas suas cartas, o Apocalipse repete de novo. Por quê? Porque o Senhor comprou, veja só, o Senhor comprou de volta a tribo de Levi. E a tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes, é aqueles que oficiam mais tarde no tabernáculo e mais tarde no templo do Senhor. Então, o Senhor compra novamente. Lembre-se que a nossa relação com Deus é de proprietário e de propriedade. Quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, eu sempre falo, eu trago à existência esse conceito bíblico, né? Então Deus é o proprietário, eu sou a propriedade. Mas eu não sou propriedade porque ele veio na sua grandeza, no seu poder e falou, agora você é meu. Não, é porque ele me comprou. Exatamente o que ele faz com a tribo de Levi. Ele compra. E a partir da tribo de Levi, agora ele chama do seu povo, um povo, nação eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo de reis e sacerdotes. Entendeu a história? Então tem toda uma origem, tem toda uma consistência. Quando você vai lá para Jesus, na parábola das 10 virgens, a impressão que se tem, ou alguém poderia ter, falando assim, olha, ele resolveu. Não, não resolveu de agora. Não é desse momento. Não é um rompante. Não é uma atitude, vamos chamar assim, né, de ira, nada disso. Foi algo por séculos e séculos e séculos trabalhados pelo Senhor. Por gerações e gerações e gerações trabalhadas pelo Senhor. Onde o Senhor desejava que o povo, toda a descendência de Abraão, herdasse as suas promessas. Não quiseram. Então ele preserva numa tribo. E daí falar-se, né, que a tribo de Levi não tinha herança na terra. Por que a tribo de Levi não tinha herança na terra? Porque ele próprio fala, porque a herança da tribo de Levi é o Senhor. E qual é a nossa herança na terra? Porque somos descendentes da tribo de Levi, nesse sentido doutrinário bíblico, é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Estamos falando sobre escatologia, Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens, uma parábola muito profunda, que fala de coisas importantíssimas. E falar da parábola das 10 virgens é falar de toda a história da relação de Deus para com o seu povo, do seu mover resgatador, remidor de um povo de dura serviço, onde Deus sempre esteve à disposição, sempre deixou um caminho aberto para que o povo reconsiderasse e o povo voltasse atrás e buscasse ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos orar? Esse é o nosso Deus. É por isso que quando mais tarde nós lermos sobre o julgamento,
Se nós lermos só o texto, vai falar, puxa vida, agora Jesus veio, vai detonar. Não, não é isso. É o resultado de toda uma relação. É o resultado de um povo que, por muitas vezes, de várias maneiras, teve todo o espaço, teve todas as oportunidades para buscar ao Senhor e se arrepender dos seus caminhos. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, Amanda, sua casa, sua família, pastora Mara que está aqui, Bispo Antônio, Deus abençoe, também a Priscila, a Suzy, todos